junto com outras gotas marotas molhando a telha Olha das a casas da... Projace aqui de novo com vocês, só que agora com um assunto muito interessante e que nós precisamos dele. Vamos falar, lembra daquele assunto que eu e o ambiente, você faz parte desse ambiente, né? E os elementos, né, que tem no ambiente, que você precisa desses elementos para sobreviver, para viver. Todos os seres vivos precisam desses elementos que tem no ambiente. E um desses elementos que nós vamos estudar hoje, o primeiro dele, a Pro trouxe aqui uma taça com água. Isso aqui é água mineral, pronta para beber. Então, ó, a Projace vai fazer 3 movimentos aqui e depois eu vou dizer para vocês, tá bom? O primeiro movimento que eu vou fazer, o segundo agora, e o terceiro movimento, ok. Então, eu fiz 3 movimentos com a nossa água. Então, o nosso assunto de hoje, um deles é, vamos falar sobre a água. Eu também gosto de tomar água, todos nós devemos tomar bastante água. Lembra lá dos 3 movimentos que a Pro fez sobre a água? Então, a água, ela é importante para a nossa saúde, porque ela é como se fosse o combustível para o nosso corpo. O carro não precisa de combustível para funcionar, para se movimentar, então o nosso corpo também. Só que o nosso combustível é a água, né? Nós precisamos dessa água para lubrificar os rins, o fígado, a nossa garganta precisa de água. Então, todos os nossos organismos precisam de água para funcionar bem. Senão, se você não tomar água, segundo os especialistas, segundo os médicos, dizem que nós devemos tomar a cada dia 2 litros de água por dia. Lembra da nossa aula de matemática que 1 litro corresponde a quantos copos de água? Foi 4, né? E 2 litros de água, se 1 litro corresponde a 4 copos de água que eu tenho que tomar, imagine aí 2 litros. Então, quantos copos de água eu tenho que tomar por dia, já que o médico, os especialistas estão dizendo que eu tenho que tomar 2 litros de água. Vamos calcular? Então, se 1 litro é 4 copos, né? Então, 2 litros de água que eu tenho que tomar por dia corresponde a quantos copos de água? Então, 1 litro mais 4 com 1 litro forma quantos copos? 8 copos de água, ó. 8 copos de água que eu tenho que tomar por dia. Isso corresponde a 2 litros de água que os especialistas, que os médicos mandam, é recomendado você tomar, ok? Então, vamos falar da água, voltando cá para o nosso assunto sobre água. Então, lembra que a Pro fez 3 movimentos aqui, a Pro cheirou. A água tem que ter cheiro? Nananina, não. A água não tem que ter cheiro. A água, ela tem que ser limpíssima. Ela tem que ser inodora, sem cheiro. A água, ela tem... Eu errei aqui. Peraí, só um consertozinho. A água, ela tem que ter cheiro? Não. Se ela tiver cheiro... Ah, tá certo. É inodora, então ela não tem que ter cheiro. Ela tem que ser inodora. Ok? Recapitulando. Você atrapalhou um pouquinho, mas voltei. Tic-tac fumaçou e aprovou. E a água, ela tem que ser o quê? Ela tem que ter gosto? A água tem que ter gosto, Pro? Nananinha também não. A água não tem que ter gosto. A água, ela tem que ser sem sabor. Então, qual é essa palavrinha? Ela tem que ser íspida, sem sabor. E a água, ela tem que ter cor, Pro? A água tem que ser escura? Nananina não também. A água, ela tem que ser limpa. Então, qual é
Quando a água, ela é sem cor, ela é o quê? Ela tem que estar transparente, ela tem que ser incolor, igual essa água aqui da Pro. Então, ó, 3 movimentos que eu fiz. Então, tem três coisas que a água precisa ter. Ela tem que ser sem cor, ela tem que ser transparente, ela tem que ser incolor, ela tem que ser sem cheiro, não tem que ter cheiro nenhum. Isso se chama o quê? Inodora, que é sem cheiro. E ela não tem que ter o quê? Sabor, ó. Ela tem que ser uma água de boa qualidade. Ela não tem que ter sabor. Se ela tiver sabor, pode jogar fora que ela tá ruim. Isso é chamado de insípida, ok? Então, aí 3 palavras para você estar aprendendo sobre a água, que ela tem que ser inodora, ela tem que ser incolor e tem que ser insípida, ok? Falando sobre já ia esquecendo. A água, ela tem que estar apropriada para o consumo, para bebermos, ok? Então, o consumo é beber. Então, ela tem que estar o quê? Apropriada para o consumo. E como é que se chama essa palavra? Apropriada para o consumo? Não estou entendendo. Vai entender agora. Então, a água, ela tem que ser o quê? Potável. Olha ela aqui, essa palavra muito bonita. Ela tem que ser potável. Então, sobre a água que nós estudamos, a água que eu mostrei, ela tem que ser potável, que é uma água sem cheiro, sem cor e sem sabor. É água potável para você consumir. Mas então, na minha casa eu posso lavar os pratos com qualquer água? Também não. A água tem que ser potável, tem que estar limpa, sem cheiro, sem cor, para tomar banho, lavar prato, lavar roupa e para você beber. Pronto. Então, minha mãe pode fazer o almoço, a minha comida, o meu lanchinho, o meu suco com qualquer água? Também não. A água tem que ser potável para alimentação, lavar prato, lavar roupa, para você consumir, beber e para você tomar banho, ok? A água tem que estar potável, beleza? Entenderam aí o nosso assunto sobre a água? A água tem que estar apropriada para o consumo, para a gente beber. Água potável. Um outro assunto também interessante, lembra lá que a Pro vai falar agora e vocês vão lembrar. Tem um elemento especial chegando aqui, a minha plantinha. Lembra? Cadê a de vocês? Teve crianças, teve alunos, não vou citar nome, mas a maioria fizeram a plantação no algodão, no nosso experimento, que a Pro mandou fazer. Aí em casa, a Pro fez a dela. Ó, a minha, como é que tá? Tá linda, né? O experimento da Pro, do feijão. Bem, esse experimento vai estar lá, tem questões sobre o experimento, lá na provinha, que vocês vão fazer na quinta-feira, ok? Então, ó, o experimento tá lá na prova, tá bom? Quem não fez, não sei se vai acertar responder a prova. Quem fez, vai acertar, igual a Pro vai acertar tudo, tá bom? Então, ó, o experimento da Pro, o meu feijão como está. Então, vocês vão reservar esse experimento até o dia da prova, porque vocês vão responder algumas questões lá da prova com o experimento que fizeram. A Pro não faz nada à toa, não. Tem um objetivo e a Pro vai querer, ok? Então, ó, a minha plantinha, o pezinho de feijão, tá lindo. E eu estou molhando, por isso que ele está assim. Ó, a plantinha precisa do quê? Da água. Então, vamos molhar a plantinha da Pro. A de vocês molhem, porque ela não pode morrer. Se vocês não molhar, o algodão vai ficar seco. A plantinha não vai ter como respirar, a plantinha não vai ter como sobreviver sem a água. Então, molha aí, para ela durar até o dia da nossa prova, tá bom? Então, a nossa plantinha, ok? A gente fez com o algodão, nosso experimento.
E vamos falar, a Pro trouxe outra plantinha aqui que não é plantada com algodão. Ela é plantada com um tipo de solo. Então, o nosso próximo assunto vai ser sobre o quê? Sobre solo. Muito bem. Olha ele aqui, vamos colocar essa palavrinha solo bem aqui abaixo da nossa florzinha. O nosso assunto, nosso segundo assunto, o primeiro foi sobre a água, e nosso segundo elemento da natureza, sobre solo. Então, solo. Ó, Pro, e o que é solo? Nós vamos estudar hoje, a Pro separou 3 tipos de solo. Esse solo aqui que a Pro plantou o cacto, a plantinha, a Pro é cheia dessas plantinhas. Eu amo planta, assim, pequena, gosto e tenho em casa. E eu trouxe essa aqui para compartilhar da nossa aula de hoje, o nosso cacto. Aqui é um tipo de solo. No instante eu vou falar dele, deixa ele aqui reservado. Eu vou falar de um solo que as pessoas encontram, esse solo, a gente encontra ele na praia, vou falar dele no instante, na praia, e também as pessoas usam esse solo para construir casas. Esse solo, ele não serve para plantação, não serve para plantar, mas ele serve, ele tem a serventia dele. E a serventia deste solo é para levantar paredes da casa. E na praia, quando você está andando lá na beira da praia, tem esse tipo de solo, arenoso. Então, qual é o tipo de solo que nós estamos estudando? Vamos estudar o nosso primeiro tipo de solo, é o solo arenoso. Olha, a Pro trouxe aqui, né, um pouquinho de solo arenoso que eu tenho aqui na minha casa. A minha casa está em construção, aí eu tenho e eu peguei para mostrar para vocês esse tipo de solo arenoso, que é aquele solo que levanta a parede, aquele solo arenoso também, aquele solo que fica na beira da praia. Ele não serve para plantação, ok? Então, o primeiro solo que nós acabamos de estudar, solo arenoso, ó, areia, ok? Vamos reservar ele aqui. Tem um outro solo, o segundo solo que vamos estudar hoje é o solo argiloso. O solo argiloso é um tipo de solo. Esse solo argiloso é um solo avermelhado, ok? Ele fica não fica na superfície do solo, da terra, quanto o arenoso. O arenoso fica superficial. Esse solo argiloso, ele já fica mais fundo quando você cava lá um buraco, ok? Para fazer algum tipo de plantação. É o solo argiloso. Mas, Pro, esse solo argiloso, ele serve para plantar? Serve, né? Tem lugares, aqui em Feira mesmo tem, lugares que tem esse tipo de solo argiloso, é uma terra vermelha. Tem gente que chama de terra roxa, terra vermelha, solo de terra vermelha, mas o nome dele é argiloso, ok? Planta-se também nesse solo, Pro? Beleza, planta sim. O que, Pro? Na horta, planta, tem esse tipo de solo para plantar, fazer a plantação de horta. Tem a plantação de aipim também. O aipim também, esse solo, ele é rico em nutrientes para pequenas plantações, ok? Para as hortas, beleza? Esse tipo de solo argiloso, ele é chamado de solo de terra avermelhada. Em outros lugares dizem que é terra roxa, beleza? E o nosso último solo que vamos estudar hoje, tá lá no livro de vocês, de ciências, na matéria de ciência, na página 35, falando sobre esses tipos de solo aí. Em casa, mais tarde, dê uma olhadinha, faça a leitura aí junto com a sua família, né, para entender melhor. Então, é o solo humoso. Olha ele aqui. É o solo rico em nutrientes, igual ao solo argiloso, rico em nutrientes para as plantinhas
crescerem saudável, para dar fruto, para dar semente. No caso da horta, para a gente poder comer, né, os frutos, para a gente comer as plantinhas que é produzidas lá da horta. Então, o solo humoso, ele é um solo bem molhadinho. Ele tá mais lá no profundo da nossa terra. Então, é esse tipo de solo aqui que a Projace trouxe. É o que eu plantei, o meu cacto. Foi o solo humoso. Ele é mais... tem mais... Como vou dizer? Ele é mais rico em nutrientes. Não que o solo argiloso não tenha, mas esse daqui é o melhor para as plantas maiores, ok? Então, ó, 2 tipos de solo que servem para a plantação, pequenas plantações, que é o solo argiloso e o solo humoso. É esse solo aqui que a Projace fez a plantação do cacto. E o solo arenoso, que é esse aqui, ele não serve para a plantação, mas ele tem as especificidades deles, né? Que é levantamento de casas, de prédios e também à beira da praia para você descansar lá na beira da praia, para você caminhar, ok? Então, ó, estudamos sobre esses tipos de solo, estudamos também sobre a água, beleza? Então, ó, aí a prova vai passar atividade para vocês estarem realizando sobre solo e sobre a água, né? Que a água tem que ser potável, que tem 3 tipos de solo: arenoso, argiloso e humoso, beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Esses assuntos, essas revisões que eu estou fazendo, falando mais um pouco, vai cair lá na provinha de ciências sobre água, sobre solo, sobre o vento, sobre o ar, né? Então, tudo isso que nós já estudamos vai cair na avaliação de vocês de ciências. E esse aqui é o que eu achei assim interessante trazer para vocês, essas amostras de solo. 3 amostras de solo são as amostras do solo que está aí no livro de vocês, na página 35. Dê uma conferida lá, faça a leitura, né, para entender melhor.